Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, você sabe, de segunda a sexta às 14h aqui pela Rede Família de Televisão, conectada a você. Meus amigos, o fotógrafo, quando faz uma foto, usa os olhos, a alma, o coração e a emoção. E no final, o dedo. Para ver e entender a mesma coisa, use tudo. Claro, menos o dedo. A melhor coisa sobre uma fotografia é que ela não muda, mesmo quando as pessoas mudam. Nosso Visão Geral de hoje, olha que delícia, quem está aqui comigo? Rodrigo Vilauba, grande fotógrafo. Tudo bem, querido? Tudo bem, você, tranquilo. Prazer recebê-lo aqui no nosso Visão Geral. Hoje vai ser um programa com muita imagem. Muita, pois bastante é. foto. Rodrigo Vilauba, fotojornalista. Fotojornalista e repórter fotográfico, mesma coisa? Mesma coisa, né? Hoje em dia, né, a gente generalizou o repórter fotográfico e o fotojornalista. É similar, né? Similar, muito bem. Bom, claro que o Rodrigo está aqui pela experiência que tem para mostrar o trabalho. O último trabalho do Rodrigo foi a cobertura da Copa do Mundo, com fotos expostas para o mundo inteiro, né? Devido à essência efetiva da foto, a gente vai falar aqui também já. Mas antes eu vou dizer para você que está me acompanhando aí o seguinte: o Rodrigo Vilauba é autodidata em fotografia, especialista em fotojornalismo esportivo. É fotojornalista desde 2009. Registrado e credenciado junto à FIFA, Federation International de Football Association, FIFA, como fotojornalista internacional. Dentre as coberturas que já realizou, campeonatos paulistas da Série 1, Taça Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, cobertura da FIFA de 2014, o Mundial aqui no Brasil, e 2018, incluindo a partida final, né? Participação com fotos premiadas em 3 edições consecutivas no livro O Melhor do Fotojornalismo Brasileiro, 2014, 2015, 2016. Proprietário da agência Memory Press, fundada em 2011. Para quem começou em 2009 efetivamente como profissional, um belo currículo, hein? O pessoal diz, né? A gente não, né? Eu me esforcei muito, né? Eu li muito, eu busquei muito conhecimento e trabalhei arduamente. Você foi, né, uma testemunha sem dúvida, de todo o meu empenho, vontade e até, né, sempre buscando ser um dos melhores. E a gente tentou fazer a Copa do Mundo, Mundial, e eu acredito que com essa última, né, com esse último trabalho aí, eu acredito que eu consegui chegar, se não o melhor, pelo menos um dos, né? Olha, essa parte. Como fotojornalista esportivo, você chegou no ápice, não? Foi o sentimento que eu tive, né, Alberto? Nessa última Copa foi o sentimento que eu tive. Os amigos meus brasileiros que estavam lá também brincavam comigo, falando assim: olha, Vilauba, a Copa para você acabou já. Pega suas coisas, pode ir embora, aqui não tem mais o que você fazer, você já chegou no limite, vai embora, não fica aqui mais não. Eu falei: não, gente, ainda tem a final, deixa eu terminar, né? Mas o sentimento é esse mesmo. Com a parte de futebol, missão mais que cumprida até. Muito bem, agora só vão se somar, não sei se é esse o caminho ou se é essa a pretensão, né? Quanto mais Copas vierem no currículo para você é extremamente jovem. É uma competição, né? Que é o máximo do fotojornalismo, do jornalismo esportivo, que é o que eu mais gosto de fazer. Ele é o máximo, né? E você vai adquirindo muita experiência trabalhando na parte de fotografia, você vai aprendendo como que é feito um evento, porque o fotógrafo, tanto quanto o cinegrafista, ele observa muito, né? Então a gente vai observando como que é feito até, a disposição daquele equipamento, daquele outro, a organização. Então você adquire um conhecimento, não só na parte da fotografia, mas como um todo. Então vamos, né? Bom, vamos falar um pouquinho de Rússia, então? Vamos falar da sua experiência. Quantos dias na Rússia? Ao total 42, 43, quase ali, né? Eu até me perdi no fuso horário, porque era um absurdo, mas são 42. São 6 horas, São né? 6 horas. 6 horas. Aqui são 6 horas a menos, né? Menos, das 6 horas pra frente. 6 horas pra frente. Já, bom, 40 e poucos dias, dá pra falar russo, já fala russo? Um pouco, Arnaldo. Eu lia muito russo, porque né? você me chama de Arnaldo. Desculpa. Tem a ver com russo? Não, é
O Arnaldo, eu tava com ele agora há pouco, outro amigo meu. Eu lia muito o russo, eu aprendi muito antes de ir, eu fiz um estudo em casa, também autodidata, peguei umas dicas com a nossa amiga, a Isabela. Né? A Isabela De Vito, ela fala russo. Ela fala russo, é verdade. Eu até combinei com ela, eu falei, você tem que me ensinar alguma coisinha, mas dificilmente você aprende, é uma língua bem complicada. Né? Mas porque o alfabeto cirílico tem aquelas formas que são parecidas com a nossa, mas não significam a mesma coisa. Sei. Então a grande dificuldade lá era ler. Principalmente o nome de estação de metrô, porque não estava escrito no nosso alfabeto. Fala o nome de uma estação de metrô. Pavaletskaya, que é onde a gente morava, né? A gente brincava. Na Alemanha era Hauptbahnhof. É uma extensão ali de Berlim. Também era complicado. Não, era bem complicado, mas as letras, né, tanto da Alemanha são iguais, né? Eu tô preocupado, né, no Catar, porque lá não são letras, né? São quase, né, são desenhos são bem diferentes. Mas ali na Rússia, depois dos 10 dias, a gente tinha que ler. Porque o celular tem um aplicativo do metrô e tudo, mas na estação estava escrito em russo. Então mas não adiantava nada. Você foi com o jornalista brasileiro, você foi com o Luciano. Luciano Luiz, Luciano Luiz. Vocês ficaram juntos, acompanharam os mesmos jogos, os mesmos... Tudo junto, desde junto. o começo ao fim. Então é o seguinte, você tinha muito com quem conversar em português. Tinha. Nos horários vagos, né? Pode dizer assim, que nós passeamos lá, conhecemos outras situações não futebolísticas, a gente conversava muito com ele. Se você tivesse ido sozinho, tivesse de repente ficado com um grupo de americanos ou, sei lá, se pegar um grupo de aqui sul-americano, você ainda vai arrastar no Portinhol e tal. O Portinhol você sempre arrasta ali, então, né? Mas a vantagem da sua comunicação por ter estado junto com um jornalista brasileiro é uma, como eu, por exemplo, na Copa da Alemanha, eu na Alemanha não falo quase nada, eu falo Vassagás, que era água com gás, porque nós estávamos numa equipe de brasileiros o tempo todo, e a primeira Copa que eu fiz nos Estados Unidos, tínhamos uma intérprete, então também a gente foi naquela tranquilidade. Era mais tranquilo. Agora, você, lá na Rússia, eu imagino, né? O que nos salvou em algumas situações era o tradutor do celular, do aplicativo. Que na época você acha que não tinha. Não tinha esse negócio, então. Isso salvou muita gente. Na hora que apertava a situação, o inglês não funcionava, o portunhol também não. Aí vai no russo aplicativo. não era uma opção, então a gente usava o aplicativo. E quantos jogos você fez? Eu fiz 15 jogos. Todos os do Brasil, claro. Né? Todos os do Brasil e alguns jogos, né? Entre os jogos do Brasil a gente fez outros. E depois que o Brasil se desclassificou, foi desclassificado, nós fizemos as 2 semifinais e a final. Agora, as cidades. Cidades sedes são muito longe uma das outras? Olha, São Petersburgo e Moscou é relativamente perto, né? Agora, Rostov-on-Don para Moscou, por exemplo, ela é bem longe. Bem longe. Né? Agora, a sua base foi onde? Eu fiquei a base seria em Moscou, né? Então foi a cidade que eu fiquei mais tempo. Fiquei a primeira semana, a última semana, e entre os jogos a gente ficava muito em Moscou. Mas eu fiquei também 8 dias em Kazan. Né? Em Kazan, porque o Brasil jogou em Kazan, teve um jogo da Argentina e França, se eu não me engano, oitavas, a gente fez também. E Kazan-Samara também era relativamente perto. Então a gente fez até um bate-volta com Uber. Samara é cidade dos lançamentos dos foguetes, não? Exato, é o polo aeroespacial russo, né? Tem um museu bem bacana. Tem muitas fotos lá também. Fiz bastante, mas nós vamos mostrar daqui a pouquinho as suas fotos e tal, mas vamos continuar conversando aqui sobre a amplitude, né, da Copa do Mundo. Como é que nós fomos recebidos? Como é que é o povo russo? Muito bom, muito bom. A parte, eu via muito, porque a gente estava, vamos dizer, a paisana, né? Nós não usávamos camisa de seleção brasileira. Só credencial. Usava aquela credencial grande e tal. E era difícil eles lerem a credencial, o BRA, que era a única identificação que você era brasileiro. Então, geralmente, eles perguntavam, né? No metrô, no trem... não sabiam, só não vendo sabiam. A credencial, não. Muito em supermercado que a gente ia, eles perguntavam, né? Da onde você é? A hora que você falava Brasília, eles abriam um sorriso, Brasília, Brasília. Where are you from? Não. Alguns é um pouquinho de inglês, né? Mas, geralmente, o Where are you from era o básico. Você falava Brasília, era... mas você foi passear ou você foi trabalhar? Tô vendo aí. Olha lá, isso aí é São Petersburgo. Né? Esse a gente estava passeando por lá. É que lá, São Petersburgo é uma cidade linda, né? Imagina. E praticamente todos os caminhos que você vai no estádio, na FanFest, você tem que atravessar esses canais aí. E aonde você atravessava, você via um brasileiro fazendo uma foto com o russo, era uma diversão, a gente registrava, né? Bom, enfim,
atendimento, assim, recepção maravilhosa. Maravilhoso. Isso, né? Para você que era jornalista, para todos, Alberto. Para todos. Para todos. A gente tendo conhecimento, uma experiência em Copa do Mundo, aí você conversa com um russo ou outro que já é morador há muito tempo, se aquilo que nós estávamos vendo era aquilo que eles vivenciam fora da Copa. Eles falaram que, olha, a limpeza das ruas, fantástica, existem caminhões que limpam as ruas, tudo, mas a única coisa que mudou era o policiamento. Eles falaram assim, olha, tem muita polícia pra rua, mas muita mesmo, e era a única coisa que mudou para eles na Copa era isso. Agora, a forma de tratamento, né, aquela cordialidade, era normal deles. Tá. Você, enquanto estava lá, sem que o Brasil aqui, sem que sua esposa, sem que você visse notícias do Brasil, você teve conhecimento do que alguns brasileiros fizeram com algumas... Tivemos, Alberto, nós tivemos o conhecimento de alguns fatos, né, que não foi um somente isolado, nós tivemos esse conhecimento e tivemos até um temor de que aquilo mudaria algo, né? E não mudou? Não mudou. Eu não digo que foi um fato isolado, porque a matéria na Rússia em si, ela teve uma repercussão, mas foi pouca, foi coisa de 2 dias. Né? Tá. Mas como tanto o governo russo, acredito eu, quanto o brasileiro fazendo uma nota de retratação, eles agiram rápido e já resolveram aquele problema ali. Tá certo. Então, assim, não foi algo que difundiu e acabou causando um problema maior. Eu tô querendo perguntar muita coisa aqui, porque eu quero saber mesmo, não só de futebol, então às vezes até meio tem que muita coisa para comer. Fala uma coisa, o que você comia lá? Olha, a gente, primeiro, não tinha o boi, né? Não tinha o bife que a gente tinha criado, o bife, o arroz e o feijão. Isso aí você não achava. Só que nos primeiros dias você fala, pô, uma hora ou outra eu vou encontrar isso aí, né? Então você ia no Burger King ali, no McDonald's, que era um fast food tradicional, né? Esse aí é o mercado das matrioscas. A hora que a gente achou esse lugar, falou, pô, achamos o boi. Não tinha boi ali não. Ali é chicken, pork ou cervo. Então não tinha o boi. Não. Então a gente foi no cervo, que né, era mais ou menos similar. parecido. Mas esse mercado tem uma peculiaridade. Nós pagamos nesse jantar aí, que era um prato descartável ali, um repolho, um negocinho ali, foi bem carinho, né? Chega de mais ou menos R$50 o pratinho ali. E a gente achou que era boi. A hora que chegou, falou, bom, já estamos aqui, vamos comer esse cervo aí, vamos ver se é bom. Na verdade, R$50, se você considerar que é com mercadão, digamos assim, foi um é mercadão, caro, né? Mas os russos disseram que eles subiram muito, né, o preço. Por causa da Copa. Por causa da Copa. Eles aproveitaram e subiram muito o valor da hotelaria, de alimentação, em feirinhas, né, em feiras temáticas, sim. E você ficou em hotel ou ficou em... Ficamos em hotel, em hostel, na casa de um outro amigo que ele alugou uma casa durante 40 dias, né? Então, entre uma hospedagem e outra, nós dormimos dois noites na casa dele. Como é que vocês dormiam? Porque tudo bem que eu imagino os caras da televisão, os caras do rádio, que tem um programa no nosso horário e no horário que nós estamos dormindo tem trabalho lá. Como tem trabalho. É que nós estávamos com o fuso horário a nosso favor, né? Então, assim, enquanto a gente era 10, 11 da manhã, o pessoal aqui ainda estava acordando. Então, nós tínhamos uma folga para trabalhar. O probleminha, se é que era um probleminha, era à noite. Você ficava acordado até meia-noite, 1h, para mandar uma foto, uma matéria ou outra. Aqui 6 horas da tarde ou da noite. 6 horas, então estava no tempo, o fechamento das edições. Agora, o problema para dormir lá é o seguinte, 9h30 começa a escurecer. Seria a nossa 5h30 da tarde. Olha só. 11 horas escurece, mas não escurecia tudo. Você olhava no horizonte e ainda estava claro. Então você estava na rua, saía do trabalho, do estádio, você falava, vamos ficar andando aí que é cedo ainda. É cedo ainda. Então a hora que você chegava no hotel, pô, olha louco, cara, já é 11h30. E a hora que você deitava, clareava, era 2h30, 3 da manhã, já estava claro. Você fala, pô, então não dá segurança. Pra total, não tivemos problema nenhum, não ficamos sabendo de problema nenhum. Legal. A segurança da Rússia foi, assim, exemplar. Legal. Ô, Rodrigo, você tirou uma foto que rodou o mundo inteiro, aquela foto envolvendo a Polônia e o Senegal. A hora que você bateu aquela foto, a hora que você divulgou, você imaginou que pudesse ter a repercussão que teve? Não, de maneira alguma, né? Eu sabia que era uma foto bonita, tecnicamente, né? Era do jeito que eu tinha concebido na mente, né? Como você abriu o programa, né? E eu não sabia que ia dar essa repercussão toda, né? Isso aí o jogador do Senegal ela caído. cortou um pouco na imagem, né? O Mané do Senegal caiu. Mas eu tava com essa ideia quando os times entraram em campo. Eu vi a disparidade, né? A diferença muito grande de tom de pele. Eu falei, cara, mas como é que pode? E eram os 11 jogadores ali perfilados. Eu falei, eu preciso registrar esse momento de algum jeito, né?
essa diferença tão grande de pele, costume, alimentação, local do globo, tudo que englobava para 2 seres humanos mudarem. Tem foto que não precisa de legenda, não essa precisa, é uma, né? essa uma foi. delas. E a hora que eu fiz, coloquei no meu Instagram 1 hora depois do jogo, 40 minutos, 1 hora depois do jogo, ela não foi nem para as agências. De repente estava lá no Instagram do Senegal, depois no Instagram da FIFA, todo mundo falando. Nossa, imagina você como você ficou feliz, né? É difícil, né? Você fala, poxa, que bacana, né? Fiz um negócio que o pessoal reconheceu, gostou. Eu fiquei muito feliz mesmo quando os amigos meus daqui, de Campinas, do Brasil, começaram a falar, né? Pô, eu não me senti aí com você, que bacana, você representou. A então, gente colocou aqui no esporte também. Ficou muito bacana, né? Pode-se dizer que essa foi a foto que você tirou que mais repercutiu? Foi. Com certeza, né? Alberto, sem dúvida nenhuma. Repercussão mundial, né? Repercussão mundial, reconhecimento Instagram da FIFA, mundial. tudo. É que a FIFA ela tem a equipe dela, né? Que faz todo o material dela. E você tem uma foto que no caso, eu não sou contratado da FIFA, né? Por enquanto. Por enquanto, é uma pessoa fora da FIFA. A FIFA usar uma foto no Instagram oficial dela que não é da equipe dela é raríssimo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Me fala um pouquinho você acompanhou, você fotografou torcedores brasileiros, os estádios. Fala um pouquinho da beleza dos estádios também. Os estádios, eles são muito funcionais, né? Você não tinha problema para entrar, para sair. Né? Muito bonito, acredito que sejam até climatizados alguns dentro do possível, porque eles eram muito bonitos mesmo, e até com uma arquitetura diferente. O Luzinic, né, que era o deconstruído é mais antigo, né? Isso aí é o... São os brasileiros. Os brasileiros no Spartak. No Spartak. Também em Moscou, Tá. Os estádios são muito bacanas, muito bacanas mesmo. O único estádio que você deu uma certa nostalgia, se você vê, é o de Rostov. Porque ele foi... Olha aí! Esse é um colega meu. Com a bandeira do Brasil. Do Brasil, da Ponte Preta. Da Ponte Preta, com o escudo da Ponte Preta. E você sentiu, assim, o brasileiro... O brasileiro ficou decepcionado ou... Só no jogo da Bélgica. Só no jogo contra a Bélgica ficou um pouco decepcionado. Mas assim, mas leva também... Quem tá da Copa do Mundo leva meio que na esportiva, perdeu. O impacto não é tão grande quanto o pessoal que fica, exatamente, né? Eu, quando eu já fui torcedor, já vi muita Copa pela televisão, e você sofre mais, né? Fala uma coisa pra mim, toda vez que a gente via o começo da abertura da Copa, os times iam entrar em campo, tinha vocês jornalistas, fotojornalistas, vocês iam em uma corda segurando todo mundo. Se aquela corda arrebenta, cai todo mundo, né? Cai, acontece que alguns sempre caem, né? É uma coisa que eu nunca entendi direito, eu falo na categoria nossa, né? Você não tem necessidade daquilo, não da corda. A FIFA criou aquela corda, aquele que a gente chama carinhosamente de chiqueirinho. Chiqueirinho. Né? O chiqueirinho que é para ninguém invadir, tomar o espaço do outro. Então, assim, no meu entendimento, não teria necessidade daquilo. Mas devido às circunstâncias, porque um atropela o outro, um derruba o outro, então é preciso ter aquela cordinha lá, que é para fazer apenas a foto posada. E o Kremlin? É bonito mesmo? Nossa, o Kremlin é bem bonito. É muito grande. Para o pessoal ter uma ideia... O Kremlin é o lugar onde fica o Putin? Dentro... O Kremlin ele é um complexo com várias instalações. Ele tem eu não tenho a foto do sino, que é o maior sino do mundo, que caiu, quebrou. O maior canhão do mundo. Então, ele é um complexo, né? O Kremlin significa forte. Forte. Então, dentro desse forte do Kremlin, né? Porque existe o Kremlin Kazan, também tem um Kremlinzinho que eles falavam. Tá. Então, ele engloba vários edifícios que hoje eles são... Esse é o de Kazan? Esse é a mesquita em Kazan, dentro do Kremlin de Kazan. Ah, entendi. Então, é um forte dentro da cidade. As arquiteturas na Rússia, assim, existe a parte pobre da Rússia também, né? Existe, Alberto, é uma parte soviética, né? Que a gente brincava, até falava... Mas você não foi lá? Eu conheci os apartamentos, a parte soviética, eu conheci a parte soviética, mas hoje ela é um pouco, ela é mais modernizada, né? Agora, as arquiteturas, os prédios do governo, são todos suntuosos? Todos suntuosos. Moscou tem as 7, né? Devem ter até mais, mas são as irmãs de Stalin, né? Aqueles 7 edificações majestosas, enormes, que você para assim na frente dela, você fica, na frente, digo assim, você tem que olhar ela para você ver ela inteira, coisa de 500 metros para frente. Ela é muito grande. Essa é a igreja de Kazan. Esse é em Kazan. Mesquita, né? É a mesquita em Kazan. As marinetes. Acho mesquita, que e tanto na mesquita você pode entrar, né? Você tem que seguir certos rituais, né? As moças têm que cobrir o cabelo,
com lenço Sim, e sim. o homem não Toda entra de aquela- bermuda. Você Sim, tem que... todo aquele ritual Mas se e você tal. for lá sem o lenço e for de bermuda, eles te fornecem A roupa pra a você. roupa para você poder fazer a visita. O que aconteceu com a minha esposa numa visita que fomos a Abu Dhabi, comprou a roupa adequada ali Isso. para poder entrar, para eles conhecer e fornecem. tal, essa coisa toda. O que é tradicional, né? Você tem que seguir o preceito do local que você está, né? Muito bem. Eu queria que você, não sei, nós temos imagem aí do Museu Aeroespacial. Se a gente tiver, o Museu Aeroespacial Samara. Em Samara. Em Samara. Isso, é isso aí. Olha aí. Esse é o foguete Soyuz. Eu já sabendo, né, ler um pouco de russo, o meu amigo, como é que chama? Eu olhei para cima e falei, olha lá, chama Soyuz. E aí você, é você aí não? Então, essa foi uma frustração minha, né? Que eu não vou ser astronauta nem A cosmonauta. cápsula que retorna à Terra, não é essa? Mas você não vai ser astronauta por quê? Porque eu sou um pouco maior que essa roupa inteira. Então, uma roupa para mim ficaria bem maior O aí. astronauta é pequeno. Eu acredito que sim, né? Pelo menos um pouco maior que eu. Ele tem que ser pequeno. Então você não conseguiria. Eu fiquei muito frustrado. Eu falei, acabou meu sonho de ser astronauta ou cosmonauta. Não vai ter jeito. Que legal, que legal. É muito pequeno mesmo. Olha, você vê pela posição. Fala uma coisa pra mim, voltando ao futebol aqui rapidinho. Entre vocês lá na Copa do Mundo, vocês jornalistas, qual o conceito ficou do Neymar? Olha, nós como brasileiros, né, nós torcemos pelo Neymar, porque seria, né, um jogador, uma pessoa que colocamos fé, vamos dizer assim, em vários sentidos. Agora, a imprensa internacional, os treinadores internacionais, torcedores internacionais e jogadores não gostam muito do Neymar. Você vê muita crítica, mas muita. Então, ele é o Neymar hoje, o que a gente viu, constatou, é que pro Brasil ele é uma coisa. Fora ele é outra. Não, mas o Brasil hoje ele também já não é mais essa coisa que foi. O Neymar, ele é tido hoje como um jogador acima da média, sim. Não sei nem se é tido como craque. Agora, o Neymar não é ídolo. O que é dito muito lá fora é o seguinte, o Neymar ele devia se preocupar com as 4 linhas, com o interior das 4 linhas. Exatamente. E ele se preocupa muito com a parte exterior. A hora que ele focar só nas 4, isso são palavras de imprensa internacional, né? Um consenso internacional. A hora que ele pôr a consciência e falar, eu tenho que jogar bola nas 4 linhas e deixar a vida pessoal para outro lado. E entre vocês lá, porque eu sei como é que é, você foi ao IBC, normal? Fomos. IBC, aquela coisa toda. Entre vocês jornalistas, e eu não estive lá, mas aqui no Brasil, na Copa do Mundo, estava sempre em contato ali, termina o jogo, a gente vai lá, fica todo mundo conversando e tal, e ainda mais fora do país, como na Alemanha, às vezes tem um ônibus que passa no IBC e leva todo mundo pro estádio. Tinha, lá tem também. Tem também, entendeu? A gente vai conversando e tal. O Tite não ficou com passando uma impressão de que não estava com pulso para segurar a seleção Ficou, e tal? Alberto, é a mesma impressão que impressão, não digo impressão, né? Foi uma constatação também que chegamos a um consenso lá. Tava numa linguagem do futebol, tava muito solto, tava tudo muito solto. Os jogadores, treinador, comissão, tava algo bem solto, né? Mas segundo eles, eram os termos combinados para o Tite assumir a seleção. Tanto que agora ele renovou, mas você vê até nas notícias que ele não vai ter toda a liberdade que ele pediu a primeira. Quando ele assumiu, então era muito solto. Eu já não sei se é bom ou se não é bom ele ter liberdade. E eu não sei se era a falta de comando, mas era algo em cima do... Porque era o seguinte, eu penso, sabe, Rodrigo, ele tinha que peitar o Neymar, falar, Neymar, vem cá. Mas não era só o Neymar, né? Não era só o Neymar. Não era só, isso é verdade. Esse que é o grande problema. Se você peitar o Neymar, o outro ali fala, pô, agora tem espaço pra mim. Não, e embora claro que é assunto de futebol, nós não vamos discutir isso aqui, mas o Marcelo, por exemplo, não sei se era o momento do Marcelo voltar à seleção, né? O Felipe Luiz até tinha ido razoável e tal, mas enfim, vamos lá. O militarismo, me fala como é que é, quando a gente vê fotos aí, algumas fotos dos treinos do Brasil, como é que é o negócio lá, o regime militar na Rússia? Olha, você diz da parte de cultural deles? Sim. Eles são, assim, extremamente... Bem vestidos, começa por aí. São muito bem vestidos, né? Mas eles têm muitas regras, por exemplo, bebida alcoólica 9 da noite você não consegue comprar. E se isso diz nos supermercados... Esses 15 para as 9 então, e fica era o que a gente não tentava fazer, né? Mas nunca dava tempo, né? A vodka é boa. A vodka é muito boa. A vodka não era... a gente chamava de mel russo, não era nem vodka, né? Porque era um pouco diferente. Mas é natural. Mas você conseguia consumir as bebidas em bares. No interior do bar era vendido. Mas 9 da noite cessavam as vendas em
em supermercados, em mercadinhos. Se você tivesse comprado já antes, você tinha que enrolar ela, você tinha que esconder o rótulo. Mas lá, por exemplo, tem assim como nós temos aqui, vamos supor, você vai sair para uma com os amigos e tal, você tem assim um bar, uma padaria, tem esses negócios? Poxa, Alberto, então, não tem. Você tem muito cafés, né, que chamam os coffees, mas pelo fato de ser frio e o costume deles, você nunca sabia exatamente o que você ia encontrar dentro desse café. Porque a padaria chama café. O bar chama café, a vendinha chama café. Então, tudo era café. Você entrava, né? Justamente para não tomar café. E o que você raramente encontrava lá era o café. Você entrava e falava, pô, eu quero comer um pão, por exemplo. Aí você entrava num café e via que era um mini mercado. Falava, pô, não é. Entendeu? Você até encontrava o pão ali, mas não era a loja específica, né? O que você era muito específico era o mercadinho, era a Anteca, as farmácias, né? Que eles falavam de Antieca, né? E não tinha o símbolo, não tinha a cruzinha. Você visitou muitos museus, por exemplo? Eu visitei o Museu de Samara, né? Que é o Museu do Cosmonauta, o Museu da Vitória, que é o museu em Moscou, pela vitória na Segunda Guerra, e o Museu Militar de Moscou, esse é o Museu Militar de Moscou. E que ele conta a história de todas as guerras, dando ênfase à Segunda Guerra, né? Essa aí é a águia nazista, essa é a parte do setor de nazismo, a entrada do museu, sempre com Lenin, estátua de Lenin em vários locais. Eles gostam muito de estátuas. Esse é um pedaço do Reichstag, né? Agora, você estava me falando aqui, antes de começar o programa, das distâncias das cidades, do tempo que você ficava num trem, chegava a ficar 26 horas no trem. Foi o trem mais longo, Rostov, São Petersburgo, 26 horas. 26 horas. 26 horas num trem. Cara, 26 horas é mais que um dia. Era um dia mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. O trem era muito confortável. Era muito tudo confortável. Tudo planície, né? Não chegamos a conhecer as montanhas do Cáucaso, né? Porque dizem que é só lá pra frente. É muito planície. Daí você entender que é muito difícil invadir a Rússia e Hitler tentou e acabou perdendo a guerra quando tentou invadir a Rússia, né? Não teve jeito, não. Você entende, porque eu lia bastante, né? Essa parte de Segunda Guerra, da história russa. E a hora que você vivencia e vê o tamanho das distâncias, você fala, olha, é difícil, hein? Agora, e frio você... Não passamos frio, né? Fomos pra Rússia achando que ia passar frio, acabamos não passando porque frio. Lá é verão, né, nessa época. E um verão muito quente, diga-se de passagem. Bem calor. Nunca imaginei que eu ia passar calor na Rússia. Mas não teve frio em momento algum? Teve um frio de 18 graus, 17 graus, frio. Mas nem frio, em São Petersburgo, né? E nada de chuva? Só na final. Só na final. Na final foi um banho. Que coisa. Ele falou, pô, não vamos tomar chuva na Rússia e tal, louco pra curiosidade, como é que é a chuva aqui? Se vem de uma vez, se para, se começa de manhã e vai à tarde. Vem de uma vez? Vocês viram na final aí, né? A maioria acho que assistiu. Aliás, ela começou igual um chuveiro. Se prepara pra tudo, não se preparou pra uma chuva. Tem uma curiosidade nessa parte da chuva que só quem tava no gramado viu, né? Eu já posso falar que os seguranças do Putin com os seguranças da FIFA, do Infantino, por causa de um guarda-chuva para poder proteger a presidente croata. Então, o protocolo era não usa guarda-chuva em momento nenhum, deixa cair. Se vocês repararem em VT, alguma imagem de YouTube, enfim, tá todo mundo tomando elegantemente a sua chuva, né? De repente, o Putin faz um sinal com a mão, cobre ela, né? E o Infantino manda segurar. E o Putin cobre ela, e o segurança olhando, a hora que o Putin falou a segunda vez, o outro segurança dele já saiu atropelando, deu o guarda-chuva. Que nada, minha casa, rapaz. Vou cobrir essa loira aqui. Com certeza. Aliás, ela fez muito sucesso na Copa. Estamos falando da Copa do Mundo 2018, Copa que ele cobriu como fotojornalista. E vamos falar agora da desclassificação do Brasil, jogo Brasil e Bélgica. Antes do jogo a gente falava que a Bélgica seria um adversário difícil. Vocês lá também, como é que também esperava dificuldade, tanto que no centro de mídia, um jogo anterior que a gente fez, me recordo, estava passando o jogo nas telas da Bélgica e Japão. E todo mundo torcendo pro Japão. Poxa, 2-0, vai, né? Agora ganhamos, vamos ser hexa. A hora que a Bélgica empatou e depois ganhou, aí todo mundo foi em consenso. Vai ser difícil, né?
Aí você tem, você tá no nível do gramado, é isso? No nível do gramado, a gente Que lugar que vocês ficam? Atrás do gol, não? Não, a gente fica nas laterais, né? Nas laterais. Você pode ficar atrás do gol. Eu gosto muito de escolher a lateral, né? Próximo ao pau da bandeira ali. É porque ali você faz um tipo de um triângulo, né? Você consegue fechar muito. Você consegue, ainda mais com essas lentes que vocês têm. Essa moça que tá passando, ela chorou muito. Olha lá a bandeira do Guarani bandeira ali do Guarani, também. É que tá vendo? Vimos bandeiras da Ponte e do Guarani na Copa do Mundo. Eu tentei registrar ao máximo, né, que eu vi os times daqui da cidade. Lotado o né? estádio? Todos os estádios lotados. Todos. E demorava muito para encher, faltava 15 minutos pro jogo. E essa foto aí, bom, não é do final do jogo, né? Não, o final vai sair, né? Quando essa é da final, quando consolidou a desclassificação. Exato. E aí você... Os belgas comemoraram muito. E os brasileiros choraram muito? Os atletas não, os jogadores não. Alguns atletas sentiram muito. O Renato Augusto, por exemplo, foi um deles. Né? Ele sentiu muito, você via que ele não... Ele fez um gol e teve a chance de fazer o gol de empate, né? O Brasil entrou com o segundo, né? No segundo tempo entrou com outra atitude, né? Por até o momento você falou, vai dar para empatar. Mas o goleiro da Bélgica é muito grande. Aquele goleiro era uma pessoa muito alta, muito, né? Muito comprida, que o pessoal falava ali, né? E ele foi buscar umas 2, 3 bolas que foi complicado. Rodrigo, na Copa do Mundo da Alemanha, até dos Estados Unidos, quando eu acompanhei, o Brasil ele era muito cercado, era um negócio assim, impressionante, você não podia chegar, parece que nós não éramos brasileiros, de tão receio. Também foi lá assim? Foi, então, esse ponto que você tocou é até bom você falar, porque a parte de fotografia, ela sempre é isolada, né? Com as lentes, com o equipamento, a gente sempre fica numa parte do gramado que você consegue registrar tudo, você não precisa ficar se movimentando. Sim. Já a parte do cinegrafista, que tem que precisa se movimentar. Você tem que se movimentar mais porque você acompanha o repórter com o microfone e tudo. A grande reclamação de todos os jornalistas era essa: a seleção está blindada de tal maneira que o que você disse antigamente hoje melhorou, piorou, no caso, para o trabalho piorou. Eles blindaram... São mais estrelas hoje. Eu não sei te dizer se são mais estrelas, eu sei que existe um aparato de você blindar muito mais efetivo. Necessariamente não são melhores, mas são mais estrelados. Exato, eu acho que assim, com esse aparato de segurança ou de você direcionar a comunicação de acordo com os interesses da própria CBF ou de outras situações, os jogadores se sentem mais estrelas, porque o atleta ele não sabe, ele tá falando, ninguém vai falar comigo porque eu jogo bastante. Vamos ver fotos da partida final da França com a Croácia. Você fazer uma Copa do Mundo já é bem difícil. Você fazer a final, ela é... Então, isso que eu ia falar. Você encontrou dificuldade né? ainda para fazer essa final, não? Olha, graças a Deus, graças ao meu trabalho, ao empenho, eu não tive... Já tinha experiência, já fez aqui. E a FIFA, assim, né? A parte de credenciamento de final, ela é feita jogo a jogo, né? E ela é bem complicada para você conseguir um credenciamento de final. Pode até não conseguir? Não, vários colegas, várias pessoas ficam fora da final. Olha, que coisa. O credenciamento para você fazer o gramado, ele é muito difícil, né? São 200 fotógrafos no mundo que têm acesso ao gramado numa final. Olha, é verdade. Então é bem complicado. Você gostou da festa de abertura? Achei simples, mas ela também... tem que ser rápida, né? O protocolo deles, eles pedem que a festa seja algo muito rápido. Então eles tentam fazer o máximo que conseguem em pouco tempo, né? Volta essa última foto para mim, que tá lá a presidente. A presidente croata. Colinda. Ficou bonita. A presidente croata. Ela pegou a festa, né? Olha lá o segurança. Você vê ali no canto da foto, ela batendo palma, segurança. Olha, o tempo batendo palma e tal. Ela estava muito feliz. Né? Tava ali o Putin. No relance assim, quase que achei que fosse o Temer. E aqui, olha que o segurança cobrindo. O Putin mandou, tá cobrindo ela, entendeu? O Putin falou, cobra a moça aí. Cobra aí, não tem jeito. Cobra ela aí, porque você vê esse guarda-chuva, né, ele atrapalha um pouco, né, a parte de cinegrafista, de fotógrafo. Sim, então não estava no protocolo, só que o Putin falou, é minha casa, cobra a mulher aí. Lógico, tem que fazer as honras, com toda certeza. Agora, o Infantino, o presidente da FIFA... eu não sei, ele passa uma certa simpatia, eu tô enganado, não? Não, Alberto, ele é uma pessoa que você olha, nós como brasileiro fala, ele parece uma boa pessoa. Parece uma boa pessoa, está realizando um trabalho bom junto à FIFA, né? Que a FIFA estava desacreditada, né? Tava muito. Agora,
teve as fanfests em Moscou, porque quem não consegue ir pro estádio, ele vai na fanfest. As fanfests de Moscou, de São Petersburgo, eram enormes, mas gigantescas. Não tem um incidente, todo mundo feliz, confraternizando, vendo os jogos, porque quando não estava fazendo o jogo, nós fizemos 2 fanfests. Foi uma organização assim, olha, fantástica. E a invasão no último jogo? Sempre acontece uma coisinha ou outra, né? Você pegou foto disso? Não. Eu tive... Porque... Eu tenho a foto, sim, foram uma moça fantasiada de policial e mais um outro rapaz. Eu tenho 2, 3 fotos dessa. Mas aí. então, o interessante é que a gente assistia pela televisão, no momento que eles cortaram, a FIFA não mostrou nada, eles começou não mostram, a reprisar. é uma política da FIFA, né? Para não, segundo eles, para não incentivar outras Mas eu também acho que inações. tá certo. Tá certo. E você sabe, né? Uma curiosidade que eles têm um tipo de uma sala de resguardo. Se você é pego fazendo alguma transgressão, você não vai para a polícia, ele não vai apanhar. A FIFA, os organizadores, eles pegam a pessoa que aprontou, que fez essa transgressão e colocam nessa salinha. Você vai ficar aí. Até 4 horas depois do jogo, você vai ficar aí, tomar uma água, pensar no que você se fez. Se bem que esse que invadiu, depois... não sei se tá até hoje lá, hein? Não sei. Como era o jogo final, né? Como já estava no fim, a gente não teve mais notícia. Mas tivemos notícia de outras pessoas que tomam uma vodka a mais ou outra, acaba causando um probleminha lá, fica na salinha aí. Bom, você cobriu a Copa do Brasil, cobriu a Copa da Rússia. Dá para comparar? Olha, a da Rússia foi, em questão de dificuldade, foi bem mais difícil, né? Não digo pelo idioma, vamos deixar o idioma de lado, mas por distâncias, né? Foi bem mais complicada, mas também foi uma Copa grandiosa. Com a sua credencial, você tinha transporte livre? Nós tínhamos o free ride. Nosso free ride a gente brinca até hoje, eu com o Luciano, né? Se o Brasil tivesse um free ride, porque você não pagava o metrô, o ônibus, o trólebus, que é o ônibus elétrico. O avião pagava. E os trens, o avião você tinha que pagar, o avião não era do free ride, né? Mas com esse free ride você conhecia muita coisa, era liberado os 60 dias. Querido, tô orgulhoso de você, viu? Obrigado. Parabéns, parabéns. Seu testemunha do trabalho, da luta minha aqui, né? Que a gente... Com certeza, Rodrigo. Batalhou bastante aí e a luta ainda vamos batalhar mais. E a luta não termina, meu amigo. Não pode acabar, né? É isso aí. Catar vem por aí, depois vem México, já tá aí já. Canadá, Estados Unidos. Essa vai ser... Gente, comecei aqui com o Rodrigo Villalba, fotojornalista, ele contou um pouquinho, mostrou um pouquinho do trabalho realizado na Copa do Mundo. É só um pouquinho mesmo, porque o trabalho foi maiúsculo, foi muito grande, foi muito bonito o trabalho do Rodrigo na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Tenho certeza que vocês gostaram, eu gostei demais. E eu volto à noite no RF Esporte Clube, tá bom? Espero todos vocês. Até lá.